O Assembleia Repórter Especial conta a história da Carta Magna Paulista promulgada em 1989. Nós vamos mostrar o legado desses 25 anos de democracia. A série apresenta as várias etapas da Constituição escrita por 84 deputados eleitos pelo voto do povo. A cada programa, um novo capítulo da história de quem escreveu as leis, os parlamentares constituintes. O ex-deputado Sebastião Bognar, na época afiliado ao PMDB, é o nosso convidado de hoje. Ele integrou a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Constituinte Paulista. Sebastião Bognar conversou com o repórter Jorge Machado no plenário Juscelino Kubitschek, onde a Constituição de São Paulo foi votada. Falou sobre a autonomia municipal, da luta pela emancipação de vários distritos, da necessidade de uma pequena reforma na Constituição Federal e de grandes mudanças nos sistemas político e tributário. Eu vou conversar com o deputado constituinte Sebastião Bognar, que foi vereador mais jovem em Osasco em 1977 e 1983, chegando a ser vice-presidente da Câmara Municipal. Foi secretário municipal de Esportes, Recreação e Turismo e da Cultura. Deputado estadual constituinte em 1987 e 1991 pelo PMDB, eleito com 35.858 votos, obtidos em sua maioria na região de Osasco, sua cidade de Osasco, onde o senhor também é vereador atualmente. Deputado, o que falar do trabalho do constituinte Sebastião Bognar? Como foi chegar a esta Casa de Leis e trabalhar na construção da Constituição de todos os paulistas? Embora nos últimos anos, já há 45 anos, eu esteja residindo em Osasco, mas eu sou um homem que nasci no interior. Eu vim da cidade de Álvaro de Carvalho, me criei na cidade de Garça, ali próximo de Marília. E durante muitos anos, a juventude, eu passei ali no interior. E mesmo depois que morava aqui já na Grande São Paulo, na cidade de Osasco, eu sentia muito o que era a interferência pública na vida do cidadão. Sim. E isso foi me acalentando, eu fui trabalhando isso. E quando chegou aqui na Assembleia, quando eu tive a oportunidade de estar aqui na Assembleia, a Comissão de Assuntos Municipais me cativou e eu fui trabalhar nela. E a gente teve a oportunidade de trabalhar assim durante muitos anos para que acontecesse a emancipação dos distritos do estado de São Paulo. Algum caso emblemático que o senhor se lembre, inclusive principalmente da participação popular, das pessoas que ansiavam para que um distrito se emancipasse e se tornasse município? Dois casos especialmente me chamavam a atenção. Um, ali no Pontal do Paranapanema, na cidade de Teodoro Sampaio, distrito de Rosana. 108 quilômetros de distância da sede. 108 quilômetros? 108 quilômetros de distância. Isso era uma coisa assim impossível para o cidadão e impossível para a administração municipal atender o cidadão. Porque a distância geográfica era muito longa, muito longa. Um outro caso que me chamou muita atenção e que eu conhecia pessoalmente também, porque embora a maioria dos meus votos vieram da cidade de Osasco, da região de Osasco, eu tive a oportunidade de ter voto em 362 cidades. 20 votos, 10 votos, 15 votos. Então, mais da metade dos municípios paulistas. Dos municípios paulistas, 600, hoje 635. 645. 645. Então era uma coisa assim que me chamava muita atenção também, que eu conhecia pessoalmente, era o distrito do Potim, lá em Aparecida do Norte. Potim. O Potim, ele tinha ali uma dificuldade muito grande, porque era um distrito basicamente dormitório. Tinha ali algumas pequenas fábricas de imagens, tinha ali um pouquinho de atividade agropecuária e também assim alguma outra atividade, mas o Potim tinha dificuldades porque não tinha uma consistência econômica para tocar sozinho. E eu fui o relator do Potim. Então, quando eu fui designado para a relatoria, me tirou o sono.
E eu fui, Por quê, deputado? Porque me preocupava se o Potinho ia ter mesmo essa possibilidade de andar com as próprias pernas. Isso, de autonomia mesmo, e de buscar o recurso financeiro para se estabelecer e poder oferecer para o cidadão a qualidade de vida que o cidadão dali esperava. Mas eu fui lá no Potinho pessoalmente, de novo, né? Já conhecia, mas eu fui novamente. E saí de lá com a convicção de que era aquilo mesmo que o povo queria, que era aquilo mesmo que o povo que morava no Potinho desejava. Era a sua emancipação, a sua administração direta. Então, o poder público perto do cidadão. Como foi o diálogo com prefeitos, com gestores municipais, com vereadores que ansiavam para que os seus distritos fossem emancipados? Havia, digamos, um ânimos dentro desta casa de criação de novos municípios, ou havia muita restrição por conta dos orçamentos, por conta da economia? No princípio, a restrição era total, mas aí a Comissão de Assuntos Municipais, né, deputado Tonka, deputado Hanashiro, deputado Lobe Neto, alguns outros deputados que passaram por essa casa também, fantásticos. Começou-se um trabalho muito forte nessa direção. E se criou uma consciência dentro do plenário da casa, junto a todos os deputados, da importância disso, quanto que era importante levar a emancipação para os distritos. E aí isso começou a crescer, a se avolumar, e quando chegou o momento aqui dentro do plenário não se teve dúvidas. A maioria votou favorável e os municípios passaram então, na sua divisão, a oferecer aos distritos a oportunidade de também estarem emancipados. Qual era o nível de debates dentro da comissão dos municípios e das regiões metropolitanas? Eu vou lembrar os nomes para o senhor. O deputado Arnaldo Jardim, hoje deputado federal pelo PPS em Brasília, o deputado Edinho Araújo também, deputado federal pelo PMDB, deputado Expedito Soares, deputado Francisco Nogueira, deputado Getúlio Hanashiro, deputado Mato Silveira, Miguel Martini, o senhor, Sebastião Bognar, e Silvio Martini, que era o presidente dessa comissão. Como era a articulação, o nível dos debates? Altíssimo, porque todo mundo enxergava, essa comissão toda de deputados era muito consciente, e todos esses eram deputados favoráveis à emancipação. Então eram deputados que sentiam, o Silvio Martini, Arnaldo conhecia muito do interior, né? O Getúlio conhecia tudo aqui da região metropolitana, então era um nível de debate altíssimo. E todo ele dirigido à busca da melhoria da qualidade de vida da população. Sim. E não poderia haver melhoria da qualidade de vida da população lá no distrito se não houvesse a emancipação. Sim. Então foi assim tranquilo, caminhou muito bem. E o resultado foi muito positivo. Deputado, como ficam, por exemplo, os municípios que se articulavam desde a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, que deu a representação, a representatividade dos municípios entre os entes federados? De que adianta, por exemplo, ter até uma população consolidada, ter a intenção de criar ali um município, quando as rendas municipais têm dificuldade de serem articuladas, muitas vezes alguns municípios ainda vivem de repasses constitucionais, o fundo de participação dos municípios. Então vivem com o chapéu na mão, correndo o governador, correndo em Brasília, pedindo dinheiro para o ministro da Fazenda. Na verdade é um processo, não é? Então o primeiro passo foi a emancipação, sim, mas ele sozinho não resolve nada. Ele sozinho não resolve nada. O que ele proporciona é a organização social daquela comunidade. O que ele proporciona é o poder público estar próximo, até geograficamente próximo do cidadão. Mas ele sozinho não resolve nada, nós precisamos dar outros passos. Sim. E é isso que precisa acontecer, essa reforma tributária, essa reforma política que já foi falada aqui no programa hoje, essa reforma constitucional até, né? Não no sentido de buscar uma nova Constituição, porque isso nós já fizemos. Sim. E esse passo já foi dado. Agora é necessário que quem está à frente, quem está no poder, tenha a grandeza de ser estadista, de buscar para o país aquilo que é bom para o país e não que seja bom para si ou para o Sim. partido. Porque isso é que está atrapalhando tudo hoje. Porque busca-se o que é bom pessoalmente e o que é bom partidariamente. Quando, na verdade... E a política tem esse papel de elencar, de escolher o que é prioritário
E isso, quem tem esse poder de escolher o que é a prioridade é exatamente o mandatário, especialmente da forma como ficou a Constituição, do prefeito, do governador e do presidente da República. Sim. Neste caso aqui, então, há necessidade aqui de que quem vai assumir a presidência da República tenha essa grandeza, seja de fato um estadista, no sentido de buscar essa melhoria e dar a oportunidade de ampliar os passos que já foram dados. A Constituição Paulista de 1989 foi uma fotografia que captou o momento exato da saída de uma ditadura militar para um governo civil. A frase é do nosso entrevistado, Sebastião Bognar. Agora a gente vai fazer um rápido intervalo no Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte. Volta já. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, mostra agora o trecho final da entrevista realizada por Jorge Machado com o ex-deputado Sebastião Bognar. Você vai conhecer a opinião dele sobre a importância da participação popular na construção de um país melhor. O que falar da modernidade desta Carta de Todos os Paulistas? Ela, ao longo desses 25 anos, já foi emendada 39 vezes. Ela era, para a época, muito moderna ou ela condiz com os anseios dos paulistas daquela época? Ansiavam liberdade, mais direitos, talvez haja um descompasso com relação aos orçamentos. Muita gente fala que a Constituição Federal, a cidadã, ela determina muitos direitos para o cidadão, muitos deveres para o Estado, mas às vezes as articulações não se conversam, ou seja, tem muita coisa que o Estado deve fazer, mas não tem capacidade financeira para tal. Eu diria que a Constituição é como se fosse uma fotografia. É o que era o pensamento da época, era aquilo. Era o que era a ansiedade da população. Tinha saído ali do regime militar, vinha vindo ali numa situação assim que se buscava muito a democracia, se buscava muito isso. E os direitos do cidadão. Apresentamos uma emenda nesse sentido para que as nossas crianças tenham possibilidade de planejar o seu futuro, baseadas em conceitos sólidos que permitam uma melhor convivência entre as pessoas. A gente trabalhou muito a questão dos direitos, mas eu lembro da minha mãe e do meu pai dizendo: para que você tenha um direito, você primeiro precisa cumprir um dever. Você cumpre o seu dever, você vai ter o seu direito. Isso houve uma certa inversão, hoje todo mundo... Pois é, por isso que nós estamos nessa situação que estamos, porque houve uma inversão, saiu de uma situação de nada para uma situação de tudo. E aí não teve o equilíbrio, faltou o equilíbrio. Sim. Mas a Constituição é uma foto daquele momento. Daquele momento saiu de um regime militar para ir para uma situação de governança civil e que olha as coisas que nós vemos acontecendo hoje. Sim. Né? Saiu de um extremo e foi para outro. Sim. Quando na verdade a gente aprendeu que precisa de ter o equilíbrio em tudo que a gente vai fazer na vida política também. Sobre a autonomia municipal, o senhor que foi candidato a prefeito em Osasco sabe que hoje a presença física do prefeito nas ruas, ele é muito cobrado. Muito do peso da administração recai sobre os ombros dos prefeitos, que são ali a linha de frente. E dos vereadores também, o senhor como vereador pode falar sobre isso. Mas como fica essa questão das cobranças que se faz para o executivo? Tudo se cobra do prefeito. Perfeito. É o sistema que foi criado, não é? Vai tudo canalizado no prefeito. Quando na verdade o que nós precisamos trabalhar é um pouco mais a participação popular. Sim. É um pouco mais de que as pessoas enxerguem que elas podem conquistar. Sim. E não tem que esperar só do Estado, não tem que esperar. É o contrário, é o cidadão que tem que fazer pelo país e construir o país. Nós precisamos construir o Brasil de verdade, um Brasil que nós sonhamos de verdade. É esse o ponto de partida da emancipação dos distritos. É fazer com que o cidadão que mora naquele entorno, naquela área, ele possa definir o seu destino, ele possa definir que caminhos ele vai tomar. E isso tem que ser ampliado para o Estado e para o país. Sim. Então, a necessidade da participação popular, ela se faz
é fundamental. E não é a vontade do povo que se traduz na Carta de Todos os Paulistas, na Constituição de 89? Eu digo isso quando se fala em emancipação de distritos. A gente pode lembrar que a cidade de Santo Amaro era um município independente e se incorporou à capital no começo do século passado. Osasco era um bairro de São Paulo que se emancipou pouco mais de 50 anos atrás. Como ficam essas mudanças no espaço físico das cidades, deputado? Porque é o momento, né? É o momento. Então, é o trabalho das lideranças, que é importantíssimo, é o trabalho da sociedade como um todo. Então, em Osasco, por exemplo, um grupo de pessoas se reuniu e disse, olha, nós somos um bairro de São Paulo e nós precisamos nos tornar município, porque olha o nosso tamanho. Aí vem o papel dos autonomistas. Aí vem os autonomistas, que fizeram um trabalho brilhante e que conquistaram a autonomia da cidade. Sim. Hoje é a quinta cidade de São Paulo. Então veja como isso foi importante. Mas nós estamos falando de 60 anos atrás. Mas as pessoas percebem essa diferença de ser-se município ou ser distrito? Eu digo isso porque no caso de São Paulo e Osasco há uma avenida, Martin Luther King, separando de um lado Osasco, do outro lado São Paulo. Para o cidadão isso faz diferença? Para o cidadão, às vezes não faz, porque às vezes ele nem sabe que ali é a divisa. Para quem sabe, para quem conhece, já faz a diferença. Mas é aí que é o ponto de partida. Ó. Tanto faz ser de São Paulo como ser de Osasco, né? Nós pertencemos ao estado de São Paulo. Sim. Nós somos os paulistas que acolhem os brasileiros de todos os estados, os paulistas que são os nossos migrantes, os paulistas que acolhem os imigrantes de muitos países do mundo e que vêm aqui para a nossa capital, vêm aqui para o nosso estado. Osasco, inclusive, é um caso assim, o início de Osasco foi a imigração, foram os imigrantes. Né? Então, à medida que isso vai se ajustando, que isso vai se amoldando, e a demanda também é muito grande, porque ela é crescente. Veja só que nós temos quase a metade dos habitantes de São Paulo morando aqui na Grande São Paulo. Pois é. Isso faltou planejamento, faltou mais lá atrás. O senhor que estava aqui no 5 de outubro de 89, quando a carta foi assinada, tem aqui sua foto assinando a Carta de Todos os Paulistas, o que faltou dizer, deputado? Eu acho que, como a gente falou, são os passos que vão ser dados. Né? Cada passo que... Então a Constituição, a elaboração e a promulgação da Constituição Paulista foi um grande passo. Mas os outros passos todos são necessários e eles vão acontecendo com o tempo. Eles vão passando de acordo com aquilo que vai acontecendo, de acordo com o que vem vindo, mas eles vão acontecendo naturalmente. E não só naturalmente, mas eles têm que acontecer porque as lideranças se colocam à frente e fazem acontecer com o apoio popular. O Assembleia Repórter Especial, o legado da Constituinte, com o ex-deputado Sebastião Bognar, termina aqui. No próximo programa, você assiste a entrevista do ex-deputado constituinte Hachiro Shimomoto e vai conhecer novos episódios da elaboração da Carta Magna do Estado, promulgada há 25 anos. Tchau, até lá.